grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meus queridos irmãos que estão inscritos nessa disciplina sobre o livro do Apocalipse. Nós prosseguiremos hoje, nesta aula, a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse, fazendo esse percurso, tentando compreender todo o significado simbólico que está contido nas palavras, em muitas palavras aqui no texto. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na última aula, nós analisamos o capítulo 5º, terminamos o capítulo 5º, e o capítulo 5º, de um modo geral, ele apresenta, digamos, a sala do trono. Inclusive em hebraico, uma única palavra serve para definir tanto templo quanto palácio, que é a palavra Hekal. Hekal significa, pode ser aplicado no contexto para definir o templo quanto o palácio. É interessante a gente olhar nessa perspectiva aqui, porque do mesmo modo, assim como o ambiente que é descrito aqui pela visão do vidente de João, reflete uma sala do trono, ou seja, tem alguém sentado no trono, que é, conforme nós já vimos, aquele que é, que era e que vem, que seria o Deus Pai Criador. Do seu lado tem o Cordeiro, mas também tem o Espírito e tem uma corte que está do lado, mas também tem um altar. Então nós podemos perceber que os dois elementos que representam, que simbolizam os dois ambientes, tanto o templo quanto o palácio, estão contidos aqui. O palácio representado pelo trono e o templo representado pelo altar. Isso nos faz perceber, nos leva a crer que aqui, embora na experiência de Israel, o templo e o palácio eram duas coisas diferentes, mas no reino de Deus, trata-se de um reino sacerdotal, digamos assim. É um reino sacerdotal. Por isso que os dois símbolos estão presentes, estão contidos aqui neste ambiente. Nós vimos também que foi apresentado um rolo que continha 7 selos. E nós vimos no capítulo anterior que foi exclamado, né? Quem poderá abrir os 7 selos? E aí o livro foi entregue ao Cordeiro, que é aquele que foi achado digno de abrir os 7 selos. Então agora no capítulo 6º, você pode aí na sua casa, com a sua Bíblia, acompanhar a leitura para que nós possamos fazer essa análise simbólica, exegética do capítulo. Então aqui nós vamos ver a abertura dos 7 selos. Vi quando, capítulo 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, como o estrondo de um trovão, vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu vencedor para vencer ainda. Bom, você já deve estar familiarizado com toda a linguagem simbólica, alegórica, que perpassa praticamente todo o livro do Apocalipse. E os 7 selos, que representam, na verdade, o selo na antiguidade, simbolizava um documento confidencial. Por exemplo, quando um rei ou um imperador ele mandava um decreto para uma província distante, esse decreto, esse documento, para que não fosse lido ou não fosse violado, adulterado, se derretia uma cera para fechar. Na parte de fechamento, normalmente era enrolado, era um papiro enrolado, e no final, na margem final do papiro, derretia-se a cera e um sinete ou o anel do próprio imperador, do rei,
que tinha o brasão, ou seja, as insígnias que representavam a figura do rei. Então, ele com o anel ou com o sinete, que era como se fosse um carimbo, ele pressionava aquela cera de maneira que, se o documento chegasse no destino e aquele que recebia o documento e percebesse que o selo tinha sido removido, significava que a mensagem foi adulterada. Portanto, o portador do documento era penalizado, digamos assim. Então, a garantia de que a mensagem contida no manuscrito não era violada era a presença do selo. Então, nós percebemos aqui um documento, um livro que tinha 7 selos. Nós já vimos o significado do numeral 7, que o numeral 7 significa perfeição no grego e no hebraico, no mundo antigo. O numeral não tem um caráter meramente matemático, mas também tem um aspecto de adjetivo. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura de que 7 tem um sentido de plenitude. Significa que reflete uma mensagem que é de alta confidencialidade, de extrema confidencialidade. E de maneira que a cada selo, uma parte do documento vai sendo revelado. Então, o primeiro segredo revelado é na retirada do primeiro selo, ou seja, quando rompe o primeiro lacre, o primeiro selo, que é essa cera que eu mencionei agora aqui há pouco, né? Então, assim que o primeiro selo foi tirado, o vidente disse: vi que um dos os 4 seres, aqueles 4 que foram mencionados no capítulo 3, se não me falha a memória. No capítulo 3 foi mencionado que diante do altar, diante do trono, haviam 4 seres. O primeiro tinha a fisionomia de um homem, outro o aspecto de um touro, de um leão e de uma águia. Então, o primeiro dos 4 seres, desses 4, que eu já expliquei lá, se você não lembra o significado dos 4 seres, aí você volta na aula anterior para você revisar e entender bem o que é que significa esses 4 seres, né? Para não gastar tempo dessa aula me remetendo a esses 4 seres. Então, o primeiro dos 4 seres diz: vem, ou seja, anuncia como se fosse uma espécie de um valete. O valete era nesse ambiente real do palácio, o valete era como se fosse um arauto. Na medida que o rei estava prestes a entrar na sala do trono, o valete, como um mestre de cerimônia, ele entra antecipadamente e ele anuncia que todos se levantem para poder acolher e receber o rei. No caso aqui, esses 4 seres, esse primeiro dos 4 seres, ele funciona como se fosse um valete medieval, da época medieval. Ele anuncia a mensagem que está chegando. E aí, de repente, aparece em visão, antecedido por um grande trovão, um grave estrondo de trovão, apareceu um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Vejam só, tudo no Apocalipse tem um significado. Esse primeiro cavalo branco, muitos exegetas tentam identificar o que cada cor representa. E alguns comentadores, alguns exegetas sugerem que uma provável explicação para esse cavaleiro montado em um cavalo branco, que tem um arco com uma flecha, representa a expansão da fé cristã no mundo romano, no Império Romano. A cor branca, normalmente ela é associada ao aspecto divino. Veja que antes nós vimos que na descrição que o Apocalipse faz, por exemplo, dos trajes do Filho do Homem, uma veste branca resplandecente, também os santos que contemplam e que adoram a Deus permanentemente diante do altar, diante do trono, também trajam vestes brancas. Então, a cor branca ela está normalmente associada ao aspecto sagrado, divino. Por isso também que o sumo sacerdote era também a cor que era usada, a cor da roupa, das vestimentas usadas pelo sumo sacerdote. Portanto, nós aqui fazemos uma interpretação de que esse cavalo branco e esse montador, ele vem para vencer e ele vem como vencedor, significando que, por meio da espada, da arma, da pregação da palavra, há uma rápida expansão da difusão do evangelho por todo o mundo pagão, por todo o mundo, por toda a extensão do Império Romano.
Se de um lado os cristãos, na época em que o Apocalipse foi escrito, os cristãos vivem um momento de grave perseguição e de tentativa de sufocar, de sufocamento por parte do império para que o cristianismo não se expanda, mas conforme nós vamos observar pelo desenrolar da história, mas um padre da igreja que viveu mais ou menos nessa época, aí o início do século II, foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, que foi preso e foi levado para ser martirizado em Roma, ele escreveu uma frase que ficou famosa, que dizia assim, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, significando que quanto mais cristãos são levados aos tribunais, são julgados, são sentenciados à morte, mais cristãos surgem exatamente por causa da coragem desses mártires de não terem medo e abraçarem a fé deles a ponto de perderem a vida. Então, nós percebemos que a mensagem desse primeiro selo é uma mensagem lapidar, porque diz um cavalo branco cujo montador tinha um arco. Nós conhecemos muito a metáfora da espada de dois gumes como símbolo da palavra. São Paulo usa essa metáfora dizendo que a palavra é como uma espada de dois gumes que penetra até a junção da alma, para mostrar que a guerra, ou seja, que a batalha do cristão é por meio da pregação. Mas aqui essa espada foi substituída por um arco, né? Um arco e flecha, que também tem esse poder de penetração, de entrar no mais íntimo das pessoas. Deram-lhe uma coroa e ele partiu vencedor e ainda para vencer mais. Ou seja, aqui há uma convicção de que nada será capaz de deter a expansão do reino de Deus, do reino do Cordeiro, do reino messiânico. Se do lado oposto, por parte do império, vem uma forte batalha, sanguinária batalha, da parte dos cristãos, a arma, na verdade, não é a arma que fere fisicamente, mas é a arma que penetra no coração por meio do anúncio, da pregação, do testemunho da fé dos cristãos. Então, esse aqui é o significado, o sentido do primeiro cavalo. Inclusive, dos cavaleiros, esse é o único que é positivo. Os outros 3 cavaleiros que virão a seguir, né, os relatos que nós vamos acompanhar, são negativos. O primeiro, ele vem como vencedor, não é castigo, ele vem para triunfar, para significar o triunfo dos cristãos, mas os próximos nós vamos ver uma sucessão de penalidades a partir dos cavalos que virão a seguir. No versículo 3 continua com a abertura do segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer, mais uma vez eu volto a insistir, os 4 viventes, ou seja, os 4 seres que estão diante do trono. O primeiro, quando abriu o selo, o primeiro disse, vem, e aí veio o cavalo branco. O segundo vivente agora diz a mesma coisa, né? Vem, mais uma vez, volto a ressaltar a figura do valete na corte, que tem esse papel de anunciar a entrada do rei numa sala. No caso aqui, o valete, ele vai anunciar a chegada, digamos, da determinação do rei, no caso, que seria Deus. Aí, quando abre o segundo selo, ele descreve no versículo 4, apareceu então outro cavalo. O primeiro era branco, porque era um cavalo que vencia não pela guerra, não pela morte, mas pela difusão do evangelho. Mas o segundo cavalo é vermelho, que é a cor púrpura do sangue. Simboliza, de fato, o sangue. De fato, ele vai representar uma grande catástrofe. E ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra. No caso, seria um cavalo vermelho, dentro de uma batalha, dentro de uma guerra, trará, de fato, um derramamento de sangue cruento, ou seja, uma grande batalha, uma feroz batalha, que trará o derramamento, como consequência, o derramamento de sangue. E ao montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, ou seja, um claro e nítido símbolo da batalha. No mundo antigo, o verdadeiro instrumento de guerra era a força do cavalo. Porque o cavalo, desde quando ele foi usado na antiguidade, muito antes de Cristo, da era cristã, o cavalo foi introduzido nas batalhas, ele foi um grande avanço na época,
nas estratégias de guerra militares, porque o cavalo ele tem, de um lado, a agilidade, a força para o avanço, para atacar, mas também quando a batalha se reverte, o cavalo ele passa a ser também um instrumento de muita agilidade também para recuar. Então, quando as guerras na antiguidade, lá naquela época dos fenícios, na época do princípio dos conflitos das civilizações na Mesopotâmia, por exemplo, quando ainda não havia utilização de animais em batalhas, mas eram corpo a corpo, as pessoas usavam instrumentos que lidavam diretamente com as pessoas, a batalha era muito mais feroz. Quando depois houve a domesticação de cavalos e esses animais começaram a serem usados nas batalhas, eles passaram a se tornar símbolos de conquista. E interessante que os evangelhos sinóticos dizem, nos relatam que no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. E isso é um símbolo muito bonito, porque ao mesmo tempo que ele aceita a glorificação da multidão na qualidade de descendente de Davi, filho de Davi, ao mesmo tempo, ao montar num jumento, ele suaviza essa aclamação popular, de maneira que ele manda uma mensagem para a autoridade romana, dizendo que ele não está ali para fazer uma rebelião contra Roma. Porque se alguém quisesse criar uma revolta, ele não entraria montado no jumento, mas não entraria montado no cavalo. Então, só para que vocês entendam o simbolismo, o grande simbolismo, o forte simbolismo do cavalo dentro do contexto de batalha, dentro do contexto de guerra. Jesus se recusa a entrar montado no cavalo, que seria um animal possante, um animal imponente, um grande símbolo de guerra, poderia de fato mandar uma mensagem para a autoridade romana de que ele queria ali montar ali uma revolta popular para poder se virar a população, voltar a população contra a dominação romana. E aí ele, para que não seja mal interpretada a sua, não por medo, Jesus não tinha medo de maneira alguma da autoridade romana, até de maneira muito clara nos evangelhos mostram que ele teve oportunidade de se defender diante de Pilatos, mas ele simplesmente não queria que seu messianismo enveredasse por esse campo da revolta popular, porque a sua vitória não seria pela força da espada, pela força da guerra, mas era pelo anúncio da palavra. Então, esse segundo cavalo vermelho, e aquele que vem montado nele, ele vem como vencedor, ele veio com a função de tirar a paz, ou seja, vai haver vários conflitos, várias guerras, e ele veio com a força para poder trazer a morte, de maneira que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada, uma espada, símbolo também da guerra e dos conflitos entre as nações. Antes de vocês tirarem conclusões, digamos, descontextualizadas a respeito da aplicação disso aqui, porque muita gente que fica tentando, a partir do Apocalipse, fica procurando encontrar evidências nos nossos tempos da presença, do cumprimento dessas pragas, digamos assim, dessas pragas que estão presentes aqui no Apocalipse. E nós devemos entender o seguinte, que todos esses anúncios, todas essas profecias que estão aqui relatadas simbolicamente, elas não acontecerão de uma única vez, digamos, apenas no momento crucial da história. Mas ao longo da história, ou seja, há 2000 anos atrás, que em vários momentos a humanidade viveu situações, digamos, em que de fato a paz da terra foram tiradas. Há exemplo, na época de Napoleão Bonaparte, por exemplo. Muita gente identificou que na época das grandes conquistas de Napoleão Bonaparte, ali havia uma evidência, um indício de que era o fim, porque de fato ele era um cavaleiro, digamos assim, que tirou a paz da Europa toda. Então ele saiu conquistando a Europa toda e foi um momento de grande estabilidade. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio a Segunda Guerra Mundial, e sempre quando acontecem essas situações, esses cataclismas de conflitos entre as nações, as pessoas ficam tendenciosas a resgatarem as mensagens do Apocalipse. E aqui nós devemos compreender que, volto a insistir, que nós não devemos viver em estado de alarme permanente, alarmados a todo momento, tentando identificar, fazer como algumas pessoas que têm uma má
uma capacidade de compreensão do texto bíblico, de ficar ali tentando aplicar o texto a cada época. Volto a insistir, todos esses anúncios, tudo que eu estou dizendo aqui, mas também o que eu direi ao longo do nosso estudo, isso vai acontecer ao longo de toda a história da humanidade, ou seja, boa parte disso que nós lemos no Apocalipse já aconteceu. Quem conhece a história sabe que em vários momentos, de fato, em várias situações históricas, a paz mundial foi suspensa e sempre depois, quando a paz volta, normalmente as pessoas tendem a esquecer rapidamente dessa grande catástrofe, mas aqui eu venho fazer esse alerta para que não haja para que vocês não sejam alarmistas, digamos assim, com base nessas informações que nós estamos aqui apreciando nesse momento. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer, ou seja, são 4, já o terceiro já se apresenta para, mais uma vez, como valete para dizer, vem. E eis que apareceu um cavalo preto. Veja, são cada cavalo de uma cor diferente. O primeiro, o branco, é positivo, representa a força da difusão do evangelho no mundo, por todo o mundo, se espalhou por todo o mundo. O segundo cavalo, preto, vermelho, representando a guerra, a paz do mundo que é tirada. E o terceiro cavalo é um cavalo preto, que naturalmente está associado também à morte, né? E eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. A balança vai aqui representar, é símbolo da caristia, porque aqueles que não morreram por causa da espada, das batalhas, da guerra, alguns perecerão por causa da caristia, da fome. Então, o montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz ainda do meio dos 4 viventes que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevadas por 1 denário. Vamos tentar compreender o valor desse litro de trigo. Um denário no mundo antigo, na época dos apóstolos, era o valor da diária de um trabalhador braçal, digamos, um diarista. Seria a diária de um servente. Então, uma pessoa que não tinha especialização em nenhum trabalho específico, mas que era contratado para fazer trabalhos manuais, trabalhos físicos, de esforço físico. Digamos que seria o menor salário que existia naquela época. Então, no final do dia, cada operário braçal recebia 1 denário. Então, aqui está dizendo o seguinte: 1 quilo apareceu 1 litro de cevada, 1 litro de trigo por 1 denário. 1 litro de trigo por 1 denário, ou seja, significando a fome que isso vai ocasionar, porque como é que uma pessoa que recebe por dia 1 denário, e é esse único denário você só vai comprar 1 litro de trigo? Então, significa de fato aqui que uma evidência, um indício muito, muito claro de uma grande e grave caristia. Muito provavelmente também decorrência da própria guerra, porque a guerra traz também como consequência a escassez. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízos, né? O óleo e ao vinho, que mostra de fato a questão da inversão de valores. O vinho, de fato, não é afetado, porque aqui o vinho não é um item essencial, ou seja, aquilo que é essencial sobe de forma exorbitante de preço, mas aquilo que não é essencial, que é até supérfluo, secundário, mantém-se o mesmo preço, para mostrar que há uma inversão de valores. Quando aquilo que deveria ser mais valorizado é perdido, que é o alimento, enquanto que aquilo que é secundário é tornado acessível. Então, isso é, de fato, uma mensagem muito interessante, representando essa inversão de valores que surgirá em certas ocasiões. Versículo 7. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º vivente que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava.
foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Bom, aqui nós temos, digamos, desse quarto selo, uma catástrofe, digamos, maior ainda, porque a cor do cavalo verde, simbolizando de fato o aspecto da relva, porque a relva, para quem não conhece, não sabe o que se refere à relva, a relva é uma espécie de grama verde, naturalmente, toda grama tem essa coisa esverdeada, e a relva, ela é uma vegetação de lugares, digamos, com tempo mais seco, mais áspero, de maneira que nasce com o orvalho, mas que se queima facilmente com o calor do dia. Então, essa cor esverdeada, ela tanto pode significar a cor amarelada, esverdeada do cadáver, mas também a fragilidade da existência, como a vegetação de uma relva, que é frágil, nasce, mas o calor logo é capaz de ressecar e de queimar essa vegetação da relva. Então, aqui está mostrando exatamente a vulnerabilidade da vida. De modo que a vida humana, a vida de um modo geral, ela vai se tornar ameaçada de diversos fatores, que aqui virá, primeiro, o fator, a peste, a fome, né, a guerra, a espada, as doenças incuráveis e assim por diante. Então, na verdade, esses 4 primeiros selos têm como mensagens preservadas, contidas dentro do livro, essas 4 grandes catástrofes que vêm ser anunciada por meio da abertura desses selos. Quando abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham sido prestada. Então, veja que a sorte se inverte repentinamente, bruscamente, porque os 4 primeiros selos apresentam grandes catástrofes, mas no 5º selo é revelado o triunfo dos eleitos. O triunfo dos eleitos, que foram aqueles que foram resgatados pelo Cristo, pelo Cordeiro, as almas dos que tinham sido imolados, ou seja, os mártires que estavam diante do altar, e eles estavam ali aclamando em alta voz, pedindo ao Cordeiro que faça justiça pelo sangue derramado, pelo sangue dos cristãos, dos mártires que foi derramado por causa do testemunho da palavra. E neste contexto de aclamação, de súplica, eles pedem ao santo, né? Ó Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Então aqui é revelado essa súplica pela justiça e nós vamos ver a resposta que é dada aos mártires, aos santos, na próxima aula. Então nós concluímos aqui nosso encontro de hoje e prosseguiremos no desvelamento desses selos, desses 7 selos, nas aulas que virão a seguir. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.